Viva, muito boa noite. Está-se a aproximar do final, todos os jogos são difíceis, são praticamente finais e vimos que até ao último segundo o Famalicão podia empatar, não? São jogos de alta tensão já que as equipas grandes sentem. Sentiu também o Futebol Clube do Porto a pressão, João Malheiro? Nestes minutos finais vimos um Futebol Clube do Porto algo nervoso, deixando o Famalicão jogar muitas vezes perto de Marchesino? Isso seguramente. Nos últimos instantes do jogo foi um Porto muito tenso, eu diria mesmo um Porto aflito. Mas faz sentido, naturalmente. O Famalicão chega ao 3-2 aos 90, creio, mais uns segundos. Portanto, já em tempo de prorrogação. É evidente que estávamos ali com mais 3, 4, 5 minutos, que o Famalicão não tinha evidentemente nada a perder, e foi um Porto medroso, naturalmente, que, enfim, tentou tapar todos os caminhos de acesso às suas redes. Mas, em relação ao resto do jogo, não diria tanto, quer dizer, foi mais por essa razão, não é? Porque quanto ao resto, digamos que na primeira parte é mais Porto que Famalicão, é indiscutível, e a vantagem do Porto justificava-se. Agora, quando o Famalicão chega ao empate, já tinha feito ameaças, e portanto um Famalicão, eu diria, algo modesto. Estou-me a recordar da exibição em Alvalade, que foi muito conseguida, e um empate frente ao Sporting, como todos devemos estar recordados, até porque foi há relativamente pouco tempo. Mas não foi esse Famalicão que eu vi no início. Depois sim, depois houve uma grande aproximação a esse Famalicão, creio que beneficiou do golo do empate, foi uma espécie de elixir. A equipa sentiu-se mais desenvolta, mas naturalmente aquele penalti, o 2-1 do Porto e depois o 3-1 parecia ser a sentença do desafio. Não foi assim, justamente por aquilo a que já aludimos, portanto aquele golo do Famalicão e então aquele período, eu diria mesmo, quase pânico do Porto, mas devo sublinhar a justeza do triunfo do Porto e bem até a diferença mínima que assenta com correção. Concordas, Manuel Queiroz, com mais ou menos dificuldades o Futebol Clube do Porto foi um justo vencedor? Boa noite. Acho que sim. Acho que foi com os problemas defensivos que têm sido recorrentes nesta temporada. O Porto tem, de facto, uma quantidade inusitada de golos sofridos. Eu acho que Marchesino, por exemplo, no primeiro golo tem possibilidade de fazer mais, tem que fazer mais, a bola entra muito pelo meio da baliza. E, portanto, apesar disso, apesar de ter, como fez o Benfica também, feito descansar alguns jogadores, porque se entra outra vez num ciclo de muitos jogos em muito pouco tempo, e na quinta-feira há um Benfica-Porto, naturalmente, acho que a equipa fez o suficiente para ganhar, ganhou com naturalidade, não foi brilhante, não tem sido brilhante, a verdade é essa, hoje também não foi, mas ganhou com naturalidade, acho eu. Otávio Lopes, o jogo fica marcado pela saída de Corona ao minuto 18. Pela informação que tens, é uma lesão que vai impedir que Corona esteja no Estádio da Luz? Pode ser. Repara, para um jogador sair logo àquele minuto é porque a coisa poderá ser grave. Portanto, mas de qualquer maneira estas lesões aqui leva sempre algum período para ser avaliadas. O Corona é um dos jogadores que mais jogos tem feito este ano no Futebol Clube do Porto. Curiosamente hoje apareceu na posição, numa das posições que eu costumo jogar, mas mais recuado, mas o Corona é um dos trunfos do Futebol Clube do Porto e é evidente que se o Corona não puder jogar com o Sport Lisboa Benfica, portanto será complicado para o Futebol Clube do Porto, como te disse, é um dos trunfos, e não jogando um dos trunfos, quer se queira, quer não, a equipa do Futebol Clube do Porto sem Corona fica sempre mais enfraquecida. Deixa-me só dizer uma palavra rápida sobre o jogo. É evidente que o Futebol Clube do Porto ganhou e ganhou bem. O Futebol Clube do Porto teve 5 oportunidades de golo, marcou 3. O Famalicão teve 2 oportunidades de golo claras. Marcou 2, tirando depois aquela tremideira na parte final, depois do 3-2, em que a bola andou na área do Futebol Clube do Porto e um ressalto ou outro podia causar alguns estragos, mas o que é certo é que houve perigo, mas não houve daquelas oportunidades de golo que o Famalicão podia ter empatado o jogo. E mais, se o Famalicão
empatasse o jogo, não seria adequado, tendo em conta aquilo que se passou ao longo dos 90 minutos. João, contas assim por alto, em todas as competições o Futebol Clube do Porto atinge a marca dos 20 penaltis. É pela forma de jogar do Futebol Clube do Porto, os árbitros têm tendência a assinalar mais ao Futebol Clube do Porto do que aos adversários, porque não temos esses números, se compararmos com o Sporting e Benfica, estão muito distantes. Muito, isso é indiscutível, quer dizer, o Porto... Creio que vai no 15º penalti, não é? A partir de hoje. Eu dizia que eu estava a dizer 15. em relação a todas as competições na Liga será sim, o 15º. Mas relativamente à Liga, que é o que, enfim, está mais em apreço nesta altura, 15 penaltis. Creio que o Sporting 5 ou 6, não é? E o Benfica 1. É evidente que os números, enfim, dão conta de uma disparidade brutal. Eu não tenho dúvidas que, relativamente aos meus correligionários do Benfica, há muito a tentação de se dizer que pouca vergonha é esta, não é? Nas análises que faço eu gosto, quer dizer, eu não gosto de cegueiras clubísticas, como eu costumo dizer. Não gosto de ter uma venda, gosto de ver as coisas com olhos de ver. O meu coração, toda a gente sabe que palpita pelo Benfica, isso é indiscutível. Agora, mas procuro ter lucidez e seriedade nas análises. O Porto até poderia ter mais penaltis. A questão não está aí. A questão está, foram ou não foram penaltis. Quer dizer, essa é que é a grande questão. E que me recorda, 2 claramente não foram. Mas em jogos que o Porto perdeu. Tenho que fazer essa justiça. Com o Marítimo em casa e com o Passos de Ferreira, portanto, extramuros. Eventualmente mais um ou 2 podiam suscitar alguma controvérsia. E em relação ao Benfica, ficaram penaltis por marcar. Olha, por exemplo, Moreirense, e hoje fala-se tanto em Moreira de Cónegos, por outras não, também muito por essas razões. Aí ficaram 2 por marcar. Portanto, Nacional da Madeira, Faro, creio que o Hugo Miguel apitou o Sporting. Faro, embora reconheça que houve também um penalti contra o Benfica, não assinalado. Mas, enfim, eu não gosto muito de ir por aí. Eu lembro-me aqui há 2 ou 3 anos que se dizia o Pizzi nunca mais vê um cartão amarelo. Era gente do Porto, sobretudo, a dizer isto. É uma vergonha, o Pizzi não vê. Quase como se fosse obrigatório mostrar um cartão amarelo ao Pizzi. Agora enfim... A música é diferente, consoante a camisola que vestimos. Portanto, a análise que eu faço é com toda a clareza. Não é quem tem mais, quem tem menos, quem está no meio. Ou são ou não são. Quer dizer, portanto, esta é que é a leitura. Agora, que têm sido bem assinalados? Já disse, 2 claramente não foram. Então, aquele do Marítimo, é uma arega até que faça falta e o árbitro marca penalti a favor do Futebol Clube do Porto. Isso de facto, foi mesmo escandaloso. Mas aí o Porto perdeu o jogo e em terreno próprio, como sabemos. Se me perguntares se faz grande diferença, naturalmente que os penaltis fazem toda a diferença. Agora, a maior parte dos penaltis foram marcados com justiça, é indiscutível, e portanto... Agora, eu gostava era que, no caso do Benfica, do meu Benfica, digamos, a contabilidade de penaltis não se ficasse por uma unidade. Acho que é muito curto, porque o Benfica justificava, de facto, ter sido beneficiado, se é que a expressão beneficiado está correta neste caso, com... pelo menos 3, 4 grandes penalidades, isso parece-me indiscutível. E em relação ao Sporting também, não creio que faça uma grande diferença. Temos que podia ter um a mais, um a menos. Enfim, lembro-me de um lance, de um jogo que até o Sporting empatou, que me parece haver um penalti, creio que é em Famalicão, se a memória não me está... Se a memória não falha, sim. Também aquele jogo em casa, antes do Farense. Com o Porto logo na terceira jornada. Em alguns casos, algumas razões de queixa o Sporting, sim. Também o Futebol Clube do Porto, ou pelo menos os adeptos do Futebol Clube do Porto, sentem que têm essas razões de queixa, e daí as imagens que estamos a ver no canto inferior direito do ecrã são imagens do protesto que aconteceu esta tarde, adeptos do Futebol Clube do Porto que fizeram uma manifestação
contra as arbitragens. Consideram que o Futebol Clube do Porto tem sido prejudicado, reportando maioritariamente aquilo que aconteceu na última jornada em Moreira de Cónegos. Relembro que o Futebol Clube do Porto ficou a pedir 3 penaltis, considera que foi lesado em 3 penaltis. Paulo Futre, hoje há um penalti a favor do Futebol Clube do Porto, penalti sobre o Taremi, não parece haver grandes dúvidas sobre esse lance, mas pedi a tua análise se também há engenho de Taremi. Achas que ele percebeu que a bola poderia cair ali e posicionou-se de forma a, se sofresse um toque, fosse marcado o penalti? Taremi, hoje para mim é o número 1, talvez da Polícia Ibérica neste estilo de jogo, não é? Um craque. Não está no meu nível, não é? Mas eu acho que hoje tenho que dar os parabéns ao VAR, que a minha luta é com o VAR. Os parabéns, muitos parabéns, que às vezes parece muito difícil, mas não. Se estão concentrados, não vai haver escândalos. E o Futebol do Porto tem razão. Tem razão nos últimos 2 jogos com o Guimarães e com o Moreirense. Teve penaltis a seu favor que não foram marcados, mas não podemos esquecer. Porque aí é mais fácil não ver o escândalo, mas o Sporting tem um escândalo tremendo em Braga. Por isso o que eu penso, mas gravíssimo, porque aquele é vermelho direto, vermelho do Fran Sérgio, e 1 minuto depois, Andréa, admiro 2 árbitros mais que nenhum outro, não é? Em Espanha, Mateu de la Hoz, para mim é um craque. E em Portugal, o Artur Soares Dias, para mim é um craque. E digo que é o único árbitro que eu digo o nome porque tenho uma grande admiração, porque vejo... Curiosamente foi ontem criticado pelo Villarreal, esteve no jogo da Liga Europa. Ok, mas quando ele está bem, faz arbitragens como os melhores da Europa, não é? E eu critiquei aqui na quarta-feira, porque é muito difícil, não é? O escândalo é do árbitro, não é? Até o Fran Sérgio e o Palhinha, não é? Aquele lance, como ele mete o pé, penso que chega tarde, é um grande profissional, seria um trauma eterno se acontece alguma coisa ao Palhinha, para o Fran Sérgio. E o Palhinha, porque é tremenda aquela entrada, não é? O Palhinha hoje não jogava agora. Não jogava porque tem a perna estendida, aquilo foi uma entrada tremenda, mas não foi de propósito. E o VAR é um escândalo, não mandar revisar aquele lance. Mas, mais escândalo ainda, eu até posso entender, o Artur Soares Dias está a 2 metros, não quer estragar o jogo, estávamos no 16 minutos, não quer estragar, apesar de estar a 2 metros, mas dá o amarelo ao miúdo com o empurrãozinho, sem ver. Aquilo não vê. O amarelo, ele demorou quase 30 segundos a dar o amarelo ao miúdo, não é? O segundo amarelo, se aquela entrada para ele é igual que aquele empurrãozinho, é um escândalo. Por isso, hoje ainda não sei, porque eu estive a ver os ângulos, quem lhe pode avisar que ele está a falar durante 30 segundos, ou com o quarto árbitro, ou com o linha, fiscal linha. E eu não acredito que eles tivessem visto tão tapados, porque ele está tapado pelo Palhinha e o quarto árbitro pelo jogador, que é muito, muito rápido a jogada. Quem é que lhe avisou? Foi o VAR. Se foi o VAR, é proibido. Eu estou de acordo que os amarelos também têm que ser o VAR, mas não é o caso. Esta lei não existe hoje, não é? Essa lei Esta lei não existe. Por isso, eu gostava de ouvir o áudio, porque estou a falar, para mim, de um árbitro que eu admiro muito e não pode cometer estes erros. Por isso, o Futebol do Porto foi prejudicado nestas jornadas. Não é normal, no Sporting, porque isto acontece depois da 10ª jornada. Se vês que o VAR, houve algum escândalo, mas muito poucos, não é? E isto não pode acontecer, seja com o Futebol do Porto, seja o que aconteceu em Braga. Porque o Sporting, o guião estava feito de outra maneira, não é? E os miúdos, os campeões, jogadores do Sporting, estragaram o guião àqueles que tinham feito o guião, não é? Vamos também olhar para o Sporting, que entra em campo amanhã. Ainda sobre o Futebol Clube do Porto, Otávio, fazíamos aqui uma espécie de contabilidade dos penaltis. Ainda assim, pelas imagens, percebemos, e por este protesto, que o Futebol Clube do Porto sempre tem razões de queixa em relação às arbitragens e neste capítulo particular dos penaltis. Tem ou não, na tua opinião?
Como já todos disseram, é evidente que o Futebol Clube do Porto tem razões de queixas do último jogo em Moreira de Cónegos. É evidente. Mas eu lembro-me também que o Benfica tem exatamente as mesmas razões de queixas em Moreira de Cónegos, porque há penaltis que não ficaram marcados a favor do Benfica. E o Benfica também empatou em Oliveira de Cónegos. Não vimos foi depois em Oliveira de Cónegos o triste espetáculo que o vimos por parte da comitiva do Futebol Clube do Porto, que eu me lembro, mas aí já estará o Manel a olhar com dois olhos, não me lembro de ver o triste espetáculo protagonizado pelo staff do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição incluído, em relação àquilo que se passou. Repara, agora, o Porto tem razões de queixa? Tem. O Benfica tem razões de queixa? Tem. O Sporting tem razões de queixa? Tem. E todos têm razões de queixa. O que Portugal precisa afinar rapidamente, é que os VARs que estão na cidade do futebol sirvam efetivamente para alguma coisa, mas em todos os jogos. Não pode haver jogos em que os VARs só veem uma coisa, outros que só veem outra. Há penaltis escandalosos há penaltis e faltas escandalosas que estão a acontecer demasiadas vezes no futebol português, e isso tem de acabar, porque repara, é verdade também, eu também aceito, que o fato de haver VAR em Portugal permitiu que a verdade desportiva seja cada vez mais afinada. Ou, por outras palavras, há cada vez mais jogos em que a verdade desportiva existiu. Porque, repara uma coisa, antigamente um fora de jogo por 2 centímetros, um fora de jogo por 10 centímetros, por 23 centímetros, golos, portanto, podia tanto dar para um lado como para o outro. Agora, felizmente, há uma máquina, e eu espero que estejam calibradas, que estejam bem calibradas, e até agora não podemos ter motivos para suspeitar, porque um fora de jogo de 1 centímetro é fora de jogo, um fora de jogo de 2 centímetros é um fora de jogo. Agora se se tem de mudar alguma coisa, não é aquilo que, se não me engano, que o IFAB quer fazer, que é a partir de certa determinada altura o fora de jogo passa a ser automático e não é o dedo humano que vai carregar naquele frame específico. Não, também isso acho que também vai dar caldeirada. O que se podia fazer, eu já falei nessa proposta aqui, é uma proposta que o Wenger, o Arsène Wenger, que é treinador que já quis ou já apresentou ao IFAB, porque o Wenger colabora com o IFAB, que é a seguinte: sempre que 2 jogadores na linha do fora de jogo há uma parte do corpo que se toca, que possa jogar a bola, por exemplo, a cabeça está a tocar com a cabeça, o tronco está a tocar com o tronco, mas se o pé direito do jogador avançado está 3 centímetros mais adiantados, portanto, basta haver coincidência de corpos em alguma parte. Não é isso que Desculpa, é isso que ele diz. Wenger, não, Manel, é isso. A fórmula dele é muito mais fácil do que isso, que é havendo luz entre os jogadores, ou seja, passando a luz, portanto, não ser fora de jogo. A fórmula dele é essa, é haver... Não, Manel, peço desculpa. Aquilo que eu li do Wenger é, se houver num fora de jogo partes dos jogadores que possam marcar golo, o pé, o joelho, a cabeça, o tronco, que sejam coincidentes, não se deve marcar fora de jogo. E eu acho que essa era a melhor medida, porque podem haver partes dos corpos que estejam juntas, mas o jogador tem o pé à frente. É a mesma coisa, Otávio. Não vai, Manel, porque Manel, como? Não, porque estão juntos, não estão no mesmo. Não, Manel, é muito mais fácil traçar uma linha, por exemplo, cabeça com cabeça, tronco com tronco. Se tiverem coincidentes, se aí os 2 jogadores tiverem coincidentes, tenha o pé esquerdo ou o pé direito um bocadinho mais à frente, a polémica acabou. Porque a polémica... Manel, a polémica vai... Manel, claro que acabou, porque se tiverem dois jogadores juntos, a cabeça não está fora de jogo, estão os 2 a tocar, traça-se uma linha e vê-se que a cabeça ou o tronco ou as pernas toca lá, mas há um pé. Não é agora, Manel. Agora, se tiverem os 2 juntos, se um deles tiver o pé direito mais à frente, está fora de jogo e ponto final, parágrafo. Pronto. Mesmo que estejam corpo a corpo, Manel. Sim. Esta é a melhor solução, porque mesmo se forem para a máquina, vai dar discussão. Como é que se define corpo a corpo? Corpo a corpo é o tronco do jogador, o peito, a cabeça, o pé esquerdo,
Bom, o pé direito está mais à frente, mas o pé esquerdo está coincidente com o outro. Se tiverem coincidentes, siga o jogo. Não se marca fora de jogo. Teremos a oportunidade para falar sobre esse tema, se for aprovada essa tal sugestão de Arsène Wenger. Para já falávamos desta jornada, sabendo que o Sporting ainda não competiu. Estamos também a ver imagens do Estádio do Dragão. A qualquer momento, Sérgio Conceição vai quebrar o silêncio. Desde o último jogo que não fala, e após o jogo em Moreira de Cónegos não falou, foi expulso Sérgio Conceição, por isso não foi à zona de entrevistas rápidas e optou por também não ir à sala de conferências, não fez também a antevisão ao jogo de hoje, por isso expectativa para saber a versão de Sérgio Conceição em relação a todos estes acontecimentos, também ao castigo de 21 dias com o recurso do Futebol Clube do Porto a ser negado pelo Conselho de Disciplina. Manuel, olhando para a classificação, vemos um Benfica a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto provisoriamente a 3 pontos da liderança do Sporting, e falávamos dos casos de arbitragem, nomeadamente os penaltis. Se colocarmos todas estas parcelas na soma total, esta classificação está correta? Ou seja, as equipas estariam afastadas com esta pontuação se todos os erros fossem contabilizados? No geral, eu acho que no fim do campeonato as coisas equivalem-se, uns a mais, outros a menos. Pode haver, enfim, decisões nos jogos finais que tenham um impacto direto, eventualmente maior, mas fazendo as contas todas, acho que as coisas se equivalem. Estes resultados de hoje e de ontem têm uma consequência interessante. O Porto, pelo menos, fica em terceiro, porque ficou com 12 pontos sobre o Braga e, portanto, com 4 jogos, a faltarem 4 jogos, tem vantagem sobre o Braga e no confronto direto e, portanto, pelo menos no terceiro lugar fica. E gostava de dizer uma coisa em relação a isso, digamos, a fazer essas contas. O que eu acho pior do campeonato, vamos ver uma coisa, não é os penaltis a mais ou penaltis a menos, porque isso, enfim, toca a todos, são decisões normais dos árbitros, umas vezes marcam uns. Posso dizer que umas vezes é escandaloso, outras vezes não, mas isso é o que eu acho pior, por exemplo, e ainda hoje e até hoje não houve que eu desse conta uma posição do Conselho de Arbitragem, é, por exemplo, haver uma decisão como aquela da expulsão do Luís Dias em Braga no jogo da Taça. Porque 8 dias antes tinha havido uma coisa parecida com o Nanu em Belém, não é? O guarda-redes não foi expulso, como não devia ser, mas o Luís Dias foi expulso. Isso é que, quer dizer, tem que haver uma posição que não houve até hoje. Não é? Isso é que eu acho que é escandaloso, é que é uma falta de responsabilidade do Conselho de Arbitragem. Não houve nenhuma tomada de posição sobre isso e, portanto, nós podemos discutir se as decisões foram boas ou foram más, mas será sempre a nossa opinião, porque o Conselho de Arbitragem, por exemplo, nesse caso, que é um caso definidor, não é um caso que ou é ou não é, ou se deve aplicar isso, mas então tem que se aplicar a todos, ou não se pode aplicar nunca, como nunca se costuma aplicar. E o Conselho de Arbitragem assumiu, não é? Não sei se o Otávio tem alguma defesa para fazer do Conselho de Arbitragem sobre isso, mas eu isso acho que eu acho que é inaceitável. É que o Conselho de Arbitragem tem que dizer alguma coisa. Quer dizer, se o Hugo Miguel esteve bem como VAR e o Luís Godinho, e parece que a partir daí tiveram que andar com segurança, alguém tem que dizer alguma coisa, se foi bem assinalado ou se não foi. Porque assumir os erros, quer dizer, é tão simples como isso, ou não, ou assumir que é assim que se tem que apitar a partir dali. Otávio, não sei se queres responder. O Manel anda um bocado distraído, vamos lá ver. Então. Ainda agora estou a ver aqui uma notícia que diz o seguinte: árbitros receberam indicações para não punirem lances como o de Luís Dias em Braga. E estou a ler num jornal que nem sequer é desporto. Nem sequer é desporto. Foi dito por um... Nem sequer é desporto. Numa reunião por videoconferência. Reunião por isso? Pela secção... Eu não estou a dizer isso. Manel, eu não estou a dizer... Eu não estou a dizer isto. Estou-lhe a dizer que numa reunião organizada pelo Conselho de Arbitragem, por videoconferência, os árbitros ficaram avisados.
os árbitros foram avisados para não expulsarem jogadores em lances semelhantes ao do Luís Dias. O que o Manel diz é o seguinte: o Conselho de Arbitragem devia vir a público defender isto. A minha opinião é que também. Sim, senhor. Devia ter vindo a público. O que é certo é que foi divulgado por vários jornais, pela comunicação social, uma notícia que não foi desmentida por ninguém, nomeadamente pelo... Quero ouvir ou não? Nomeadamente pelo Conselho de Arbitragem, que numa videoconferência com todos os árbitros explicou que a decisão do Hugo Miguel, se não me engano, foi errada e que não se podia voltar a marcar faltas. Respondendo à sua pergunta, e já lhe respondi, o Conselho de Arbitragem devia vir a público. Claro que devia vir a público. O que é certo é que através de notícias, a notícia passou e lances semelhantes ao do Luís Dias não voltam a ser punidos. Ponto final, parágrafo. Nunca tinham sido, portanto não era. Mas o que é que aconteceu ao árbitro e ao VAR? O que é que aconteceu? Fizeram esse erro. Desculpe lá. O que é que aconteceu ao árbitro e ao VAR? Vamos lá ver. Por aquilo que eu não é isso. Por aquilo que eu sei, isto era dos tais lances que precisava mesmo de explicação. Mesmo de explicação. Eu também acho, claro. E a partir do momento em que, através da comunicação social, muitas vezes a comunicação social saca notícias daqui e dali, não sei o que mais, e geralmente parte sempre do princípio que nenhum jornalista escreve uma notícia que esteja errada sem falar com as suas fontes. Como o Conselho de Arbitragem não veio desmentir esta notícia, o que nós sabemos neste momento é que lances como o Luís Dias não se podem repetir. Não se pode repetir, mano. Pois sabemos, ficámos com essa sensação. Porque não ficámos com essa certeza, mano. Ficámos com essa certeza. A certeza era se o Presidente do Conselho de Arbitragem tivesse vindo dizer, atenção, isto foi um erro, não se pode fazer isto é um erro, é contra as regras e, portanto, isso se calhar era preciso assumir isso. Não houve essa posição do Conselho de Arbitragem, sabemos, graças ao trabalho jornalístico. Olhando para este Futebol Clube do Porto, Paulo Futre, vem aí na quinta-feira um grande jogo que pode aqui definir, em definitiva, aqui as contas, pelo menos no que ao segundo lugar diz respeito. Achas que este Futebol Clube do Porto, jogando como jogou hoje, tem tarefa fácil no Estádio da Luz? Isto é impossível responder. Um clássico é sempre um clássico, tudo pode acontecer. Não? Tudo pode acontecer. E eu penso que vai haver poucos golos. E tudo pode acontecer. É um jogo de tripla. Como sempre é os clássicos e os dérbis. Nunca sabes para onde é que é. Uma equipa pode estar muito bem e no momento do árbitro apitar transforma-se. E a outra pode estar menos bem e faz um grande jogo. Nunca sabes. Eu fiz dezenas de clássicos e dérbis, especialmente em Portugal e em Espanha, e nunca sabes. Às vezes estávamos e vamos levar 3 ou 4 e ganhávamos o jogo, não é? E às vezes, não é? Estávamos muito bem, chegávamos lá, toma uma ripada, não é? E logo em casa, não é, João? Ainda para mais quando as duas equipas não têm feito exibições muito... Quando vais confiante, vamos, que eles estão em baixo, estão com a moral. Paulo, ainda mais quando estamos a falar de duas equipas que não têm sido muito constantes no campeonato ao longo da época. Já vimos o melhor e o pior do Benfica, às vezes em jornadas consecutivas. Irregulares, muitas vezes irregulares. Mesmo dentro do próprio jogo? Não, em ciclos. No próprio jogo, um Benfica de 2 fases. Ainda hoje, os primeiros 25 minutos, a primeira parte do Benfica a entrar e a terminar, e a segunda parte em que vimos um Benfica a desacelerar, pelo menos. Deixa-me questionar-te só sobre Pizzi, foi um dos homens em destaque hoje no Benfica. Pelo que fez hoje, merece estar no clássico no Estádio da Luz, frente ao Futebol Clube do Porto? Merece ser equacionado. Eu não me atrevo a dizer que justifica a titularidade. Não vou tão longe. Eu sou muito cauteloso, não é só isso. Mas sou muito... João, o teu microfone, entretanto, caiu. Estávamos a falar de Pizzi, ele que inaugurou o marcador hoje no jogo frente ao Tondela, aos 12 minutos. Estava a dizer que sou muito cauteloso. Não tenho o atrevimento de dizer tem que jogar este ou aquele. O Benfica é dirigido por um treinador que sabe muito, como o Porto tem um treinador que sabe muito, como o Sporting tem um treinador que sabe muito, para citar nos três. E, portanto, nunca ninguém me ouviu dizer tem que jogar este e não jogar aquele. Peço desculpa, isso eu não digo. Agora, o que eu não aceito, é que
o Pizzi seja tão mal amado por muitos benfiquistas. Quer dizer, isso não aceito, porque os números do Pizzi são excelentes. Quer nas assistências, quer nos golos. O ano passado... tem 15 golos já agora. E o ano passado, queres ver? O ano passado tem 30 golos em 40 e tal jogos. Quer dizer, é uma coisa... são números espantosos. Muito bem, João, muito bem. E, portanto, eu tenho que ter aqui uma palavra de simpatia para o Pizzi. Ora, hoje já lá esteve, como na jornada anterior, esteve lá a marcar. Não querendo subestimar o Taarabt, longe de mim, até porque eu acho o Taarabt um jogador muito singular. O Taarabt é capaz de coisas absolutamente extraordinárias que eu confesso às vezes não estou à espera, e outras que eu me parece que seriam de fácil solução, e ele torna-as difíceis. Quer dizer, portanto, há uma certa inconstância exibicional. Mas, não te querendo substituir, deixem-me fazer uma brincadeira séria com o meu querido Paulo Futre. Sabes, Paulo, isto não é um exame, portanto, à vontade. Quantos jogos fez o Taarabt na equipa principal do Benfica? Não este ano. Desde que começou. Sim. Quantos fez? Começa a chegar Mais ou menos, para não perdermos muito tempo. com o Bruno Lage, não é? Sim, mais ou menos. Quantos jogos fez? A titular. Não necessariamente. A titular, a entrar. Quantos jogos? Em quantos jogos participou? Não necessariamente a titular. 30, 40, 30. Bom, o dobro, ou mais. 83. 83 jogos. Sabes quantos golos marcou o Taarabt? A titular, quantos jogos? Não sei, para aí metade. Vai, 30, talvez, 40. sim, à vontade. Sabes quantos golos marcou o Taarabt? Diz. Na época passada, se não estou em erro. Ou seja, atenção. E assistências? Não, o que eu quero dizer é o seguinte. E assistências? E peço... Não deve ser também nada do... Por favor, mas eu não estou a subestimar o Taarabt. Eu quero mais é que o Taarabt jogue e jogue bem. E tem pormenores deliciosos. Agora, convido-te a fazer isso com todo o respeito pelo Manuel Queiroz e o Otávio Lopes, mas enfim, tu foste um enormíssimo jogador e jogaste em equipas, enfim, com propensão ganhadora, vencedora. Eu acho curto Rendimento. para um número 8 Rendimento. marcar apenas um golo em 83 jogos. Não, isto comparando com o Pizzi. Quer dizer, é que o Pizzi, incrível. no limite, marca jogo sem jogo, não. João, Quer dizer, esta é a verdade. João, Agora, o que estás a dizer, escrevi eu no Record no domingo sobre este Pizzi. Epá, é incrível. Pá. As médias dele a nível de assistências e de golos, na posição que joga. Fantástico. É fantástico. Agora, isso não me permite, repito, dizer quinta-feira quem tem que jogar é o Pizzi e não o Taarabt. Longe de mim isso. Nunca o fiz, nem farei. Mas chamo a atenção, de facto, para estes números. Não para, digamos, subestimar, menosprezar o Taarabt, mas muito, sem dúvida, para valorizar, porque me custa ler apreciações de benfiquistas, sobretudo nas redes sociais, de adeptos do Benfica, muito castigadoras para com o Pizzi, que não é de agora, já do ano passado. Público nas bancadas, muitas vezes os Por adeptos exemplo, manifestavam. mas o Benfica caracteriza-se muito por isso. Quem pensar bem e quem for frequentemente ou menos frequentemente ao Estado da Luz, há um histórico enorme do Benfica nessa matéria. Olha, o Nené é um dos melhores exemplos. Nené, fabuloso. Um jogador absolutamente singular, com lugar em qualquer equipa do mundo, pelaquela forma muito especial de jogar. Quantas vezes eu ouvi assobios dirigidos e volumosos, ruidosos. Talvez o mais criticado. Talvez o mais criticado da história do Benfica. Sim, não, mas jogadores que o próprio Benfica, deixa-me dizer assim, matou. Olha, um exemplo, Abel Xavier. O Abel Xavier não teve grandes possibilidades do Benfica. Era extremamente contestado pelos adeptos do Benfica, com injustiça. Fez uma carreira bonita. Sim, mas o Nené... Sim, mas o Nené, acho que... O Nené é único. Acostumou-se a viver com a crítica. Tantas vezes, com certeza. Mas o próprio Oscar Cardoso... Vamos ouvir Ivo Vieira, técnico do Famalicão. Podemos fazer mais e melhor, mas o Porto também exerceu uma pressão forte naquilo que foi a nossa saída de bola.
mas tentamos, trabalhamos, sabíamos que ia ser uma tarefa difícil aqui, numa equipa que luta ainda por a esperança de poder chegar ao primeiro lugar e que é o campeão em título, e nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Lutamos, agora temos que virar baterias para aquilo que são os últimos 4 jogos, nos concentrar naquilo que podemos fazer, acreditar, lutar por os resultados e somar mais pontos possível para conseguirmos o nosso grande objetivo. Boa noite. Declarações de Ivo Vieira, técnico do Famalicão. Daqui a pouco teremos a oportunidade também de ouvir Sérgio Conceição, a seguir uma curtíssima pausa. Menos normal, mais moca. Introducing the new Opel. Este é o lançamento de algo novo, algo diferente. Olha para eles, todos curiosos. O lançamento da nova Hobson. Vários com as duas equipas. E eu penso que vai haver poucos golos. Na parte final dos campeonatos, as equipas arriscam um pouco e penso que os artilheiros serão fracos. Lima, é minha, diz-me onde. E aqui está a espetacular odd. Vamos a jogo e tu podes ganhar. É um alerta CM. O Futebol Clube do Porto não vai à conferência após o jogo frente ao Famalicão, ou seja, Sérgio Conceição vai manter o silêncio em relação a este encontro e àquilo que aconteceu na última jornada em Moreira de Cónegos. O Futebol Clube do Porto informa então que não vai haver declarações na sala de conferência de imprensa. O Futebol Clube do Porto que venceu o Famalicão por 3-2. Antes o Benfica tinha vencido o Tondela. Vamos ver os golos e os melhores momentos deste encontro com a Ângela Marques Gonçalves. Boa noite, o Futebol Clube do Porto venceu o Famalicão por 3-2. Foi de um dos camarotes do Estádio do Dragão que Sérgio Conceição assistiu à estreia do filho Francisco no 11 titular. Quem também entrou de início foi Tony Martínez e foi o espanhol que logo aos 9 minutos fez o 1-0. A jogada começa com um passe longo de Corona para Taremi. O iraniano tocou de cabeça para Tony Martínez. Pouco depois, mais uma jogada que prometia causar perigo na área do Famalicão valeu o corte de Pepe Rodrigues. O Futebol Clube do Porto estava a vencer, mas perdeu uma das peças fundamentais. Corona saiu lesionado e deu lugar a Zaidu. O Famalicão procurava responder à pressão do Futebol Clube do Porto. O Garte tentou surpreender Marchesín, mas sem sucesso. Aqui erro de Diogo Leite em zona perigosa. Ivo Rodrigues aproveitou e cobrou o livre direto de forma irrepreensível. Formado no Futebol Clube do Porto, o agora avançado do Famalicão não festejou o golo de forma efusiva. Antes do início da segunda parte, o Francisco Conceição sentou-se no banco e foi substituído por Luís Dias. De corte em corte decisivo, o Famalicão ia impossibilitando o Futebol Clube do Porto de marcar o segundo, mas por pouco tempo. Diogo Queiroz cometeu penalti sobre Taremi, o iraniano bateu para um lado, o guarda-redes foi para o outro. Ao minuto 75, o Gruites, de cabeça, marcou o terceiro do Futebol Clube do Porto, a assistência foi de Otávio. Já nos minutos finais, Anderson reduziu, resultado final 3-2, vitória do Futebol Clube do Porto. Já o Benfica venceu o Tondela por 2-0. Pizzi e Everton fizeram os golos da equipa de Jorge Jesus. O objetivo era vencer e manter a pressão sobre o Futebol Clube do Porto, até porque a próxima jornada vai ter clássico. Por falar em pressão, Seferovic acusou neste lance falhanço incrível a abrir o jogo. Aos 12 minutos a história foi diferente. Boa jogada de Everton e a emenda chegou na última chamada. Pizzi fez o primeiro e festejou com Gonçalo Ramos. Estava feito o 1-0 no marcador que mereceu palmas de Jorge Jesus. Passados apenas 7 minutos, foi mesmo Everton a escrever o nome na lista de marcadores. A
Remate colocado do brasileiro que deu mais tranquilidade à equipa de Jorge Jesus e que mais uma vez mereceu aplausos do banco. Aos 22 surgiu o primeiro aviso do Tondela. Jesus não gostou do que viu e ficou irritado no banco. Já na segunda parte, Lucas Veríssimo facilitou e protagonizou mais uma oportunidade para a equipa da casa, novamente resolvida por Elton Leite. O Tondela ia ameaçando cada vez mais. Nesta situação, Mário Gonzalez atirou muito pouco ao lado da baliza do Benfica. Pouco depois foi novamente Elton Leite a salvar o Benfica. Mais uma boa defesa do guarda-redes a negar o golo novamente a Mário Gonzalez. Depois foi a vez do Benfica e a segunda tentativa de golo falhada por Seferovic. Em mais um lance com condições para marcar, o avançado acabou por ver o guarda-redes do Tondela negar-lhe a intenção. De livre direto tentou depois Grimaldo. O remate acabou por sair muito perto do poste da baliza do Tondela. A última oportunidade do jogo foi para Franco Servi, conseguiu espaço e atirou para a defesa do guarda-redes do Tondela. O Benfica mantém-se na pressão no assalto ao segundo lugar do campeonato. São temas em destaque na Liga de Ouro, que continua agora. Para ouvirmos, Jorge Jesus admite que poupou Darwin para o jogo frente ao Futebol Clube do Porto. O jogador do Benfica sofreu uma lesão no treino e ficou fora do jogo frente ao Tondela. O Darwin no treino da semana, não ontem, num treino teve um choque no treino, num jogo com um colega, bateu com o joelho no chão depois e pronto, e o joelho encheu-lhe um pouco, ficou com um bocadinho de ramo e o médico achou por bem nós não arriscarmos neste jogo e prepará-lo para o jogo do Porto. Jorge Jesus está convencido que o clássico frente ao Futebol Clube do Porto vai ser um grande jogo. O técnico diz que vai ser um encontro decisivo para a época do Benfica. É verdade que é um jogo que pode determinar a nossa esperança ainda de poder conquistar a segunda posição e, portanto, estamos preparados para isso, porque o calendário assim ditou. Estou convencido que vai ser um grande jogo. Sérgio Conceição não vai falar após o jogo do Futebol Clube do Porto frente ao Famalicão. Futebol Clube do Porto que venceu por 3-2. Não vai à conferência de imprensa. O técnico portista mantém, por isso, o silêncio em relação aos episódios que marcaram a semana, nomeadamente a expulsão e o castigo de 21 dias aplicado ao técnico do Futebol Clube do Porto, assim como os episódios após o jogo, quando o repórter de imagem da TV foi agredido. Devia Paulo Futre, Sérgio Conceição, falar, dar a sua versão dos acontecimentos? É muito difícil responder esta pergunta. Não falei com o Sérgio, mas eu também pensava, como disse agora, pensava que ele ia estar na conferência de imprensa, mas não consigo responder esta pergunta. Mas achas que devia? Nomeadamente a questão do que aconteceu dentro de campo quando foi expulso. Porque Pinto da Costa deu uma versão diferente. Diz que Sérgio Conceição foi expulso ainda antes de chegar perto do árbitro. Sim, mas talvez, se não houvesse mais perguntas, olha, porque vai ter que responder a muitas coisas, não é? O que é que achas que não quer responder? Ainda vai ser expulso. Achas que não quer responder a que questões? Sobre o quê, exatamente? Nem ele, nem o Ruben, para irem, porque o Ruben também, se o Ruben mete-lhe, ganhou, mas sem Braga, mete-lhe o microfone à frente, ia ser mais vezes, porque ele viu o que eu vi, não é? Ele viu o que eu vi. E o Sérgio, talvez, e responda, fui expulso por isto, mas faltava sempre alguma coisa mais, não é? Otávio, sabemos que o castigo se vai manter, para já o Conselho de Disciplina da Federação rejeitou o recurso do Futebol Clube do Porto. Teria alguma implicação de negativo para o Sérgio Conceição se ele falasse sobre esse incidente? Claro que não. Eu acho que não. Claro que não. Repara uma coisa. O Ruben Amorim, como o Futa já falou sobre o castigo de 15 dias que lhe foi aplicado. E disse, pronto, fez a sua defesa. Disse que não tinha dito ao árbitro determinadas coisas que não estavam no relatório. Eu só lamento é que, perante aquilo que diz o Ruben Amorim, que não disse ao árbitro aquelas palavras que, pelos vistos, serviram para que o castigo fosse tão pesado, o Conselho de Disciplina não tivesse permitido,
porque isto agora no futebol, pelos vistos, fica tudo gravado, não tivesse permitido que os áudios da conversa do Ruben Amorim com os árbitros no final do jogo, isso pudessem vir ao processo. Porque não podemos continuar na dúvida. O Ruben Amorim diz que não disse aquilo que está no relatório e já chega disto. Se há uma forma de tirar um tira-teimas disto e é ouvir o que foi efetivamente dito, fazia luz às coisas. Porque acho eu que já lá vai o tempo, ou já lá devia ter ido o tempo, em que a palavra do árbitro é soberana. Os árbitros muitas vezes... O que estás a dizer é que aquilo que Sérgio Conceição terá dito e o que não terá dito necessariamente está arquivado nas conversas que estarão na cidade do futebol, digo eu. Vamos lá ver. Eu estava a falar do Ruben Amorim. A defesa do Ruben Amorim pediu, se não me engano, creio que não estou enganado, para que fosse ouvido o áudio do teor das palavras que que Ruben Amorim dirigiu ao árbitro. Foi isso que o Sporting pediu. Isso foi-lhe negado. E eu estava a acrescentar, porque a teoria ainda do futebol é que a palavra do árbitro é soberana. O relatório do árbitro é soberana. Eu acho que já é tempo disso acabar de uma vez por todas, e se há algo que pode provar que um ou outro está a mentir, porque quer queira, quer não, Ruben Amorim chamou mentiroso ao árbitro, e chamando mentiroso ao árbitro, isso é grave, e para tirar os temas disso, que fossem ouvidos os áudios do teor da conversa que houve. Acho que isso devia ter acontecido e o Conselho de Disciplina não permitiu. Mas já agora, eu digo aqui há não sei quanto tempo e mantenho tudo o que digo, do que disse da senhora Cláudia Santos, Presidente do Conselho de Disciplina, em relação... A senhora Cláudia Santos, para mim são todos doutores, são todos senhores, a senhora Cláudia Santos, a senhora deputada, vamos chamar-lhe assim, de Cláudia Santos, em relação àquela história dos árbitros virem ao processo, dizer-se enganar. Mas espera aí, desculpa, deixa-me só acabar esta raciocínio. Mantenho o que disse, rapidamente isto. O Conselho de Disciplina, em relação à história do Pedro Pinho, esteve muito bem em avançar com a suspensão da carteira, vamos chamar profissional, de intermediário de Pedro Pinho. Aqui o Conselho de Disciplina esteve muito bem. Até me estás a ajudar, porque é precisamente para esse caso que vamos direcionar a nossa conversa, acrescentando que o repórter de imagem agredido por Pedro Pinho está em estado de choque. Francisco Ferreira foi contactado pelo Correio da Manhã e disse não estar ainda em condições para falar com ninguém. Fonte próxima do jornalista refere que ele está muito abalado do ponto de vista psicológico, não compreende como alguém pode agir com tanta violência. Além disso, tem receio de represálias. O repórter tem evitado sair no carro que habitualmente conduz, por isso já contactou um advogado para dar seguimento ao caso. Esteve também no Instituto de Medicina Legal do Porto, onde foi examinado. Essas perícias têm como objetivo avaliar as mazelas físicas, mas também o estado psicológico do repórter Manuel Queiroz. Estamos a falar, de facto, de um caso gravíssimo, um repórter de imagem que neste momento está em estado de choque. Sim, tive a oportunidade de falar com ele no dia seguinte, na manhã seguinte, estava de facto muito abalado, tem razões para isso, é um caso, já tive a oportunidade de o dizer, que é absolutamente lamentável, incompreensível, tão incompreensível que o próprio autor da agressão já reconheceu que tinha sido um ato irrefletido. Embora negue agressões físicas. Embora negue agressões físicas, aquilo não há muitas maneiras de chamar outra coisa àquilo que vimos e àquilo de que se queixa o Francisco Ferreira, o repórter de imagem da TVI, que foi agredido por Pedro Pinho. E, portanto, isto são coisas absolutamente inaceitáveis, que não têm nenhuma justificação. São coisas que realmente é impossível pensar que vão acontecer num momento daqueles, completamente depois do jogo, ou com alguém que não é um interveniente direto. Eu digo sempre
que jornalistas com jogadores, com treinadores, podem ouvir quase tudo no fim do jogo, desde que depois peçam desculpa, como é evidente, porque as emoções, etc. Que não é um jogador, não é um agente de jogadores. E, obviamente, esteve bem o Conselho de Disciplina, se tem poderes para isso, deve, obviamente, até como exemplo para todos os outros, e porque isto não é um caso normal, é um caso que teve, de facto, uma grande repercussão na opinião pública e, portanto, é um caso que tem que ser tratado nesses termos. Não é? Portanto, fez muito bem o Conselho de Disciplina em digamos, cassar a licença de intermediário. Veremos o que vai fazer depois. Mas, de facto, um intermediário não pode fazer aquilo que ele fez, não pode pedir desculpas apenas depois, tem que, obviamente, ser responsabilizado pelas suas ações.